A gente vai falar de um assunto que já está repercutindo também aqui no nosso chat do YouTube, que é sobre o Tribunal Superior Eleitoral proibir o uso de celulares nas cabines de votação nas eleições de outubro. A limitação foi definida por unanimidade pelos ministros da Corte em sessão realizada ontem. Os magistrados aprovaram a determinação durante a análise de uma consulta feita pelo Partido União Brasil sobre o tema. A medida, de acordo com o entendimento dos ministros, tem o intuito de evitar coações, fraudes e a violação do sigilo do voto. Conforme a decisão, os mesários estão autorizados e devem reter os celulares ou qualquer outro aparelho dos eleitores que comparecerem às sessões de votação. Uma nova resolução deve ser aprovada na próxima semana pelo TSE para deixar clara a proibição. Durante o julgamento, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, destacou que o artigo 312 do Código Eleitoral prevê como crime violar ou tentar violar o sigilo do voto, com pena de detenção de até 2 anos. Segundo ele, o eleitor que desrespeitar a regra está cometendo um ilícito eleitoral. Nós vamos ouvir um trecho do que o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, falou durante a sessão. Não é possível e é ilegal a entrada do ingresso com telefones celulares na cabine de votação. A partir disso, lembrava o ministro Ricardo Lewandowski que houve uma flexibilização do Tribunal Superior Eleitoral, em determinado momento, permitindo que ingressasse desde que desligado, desde que no bolso. Obviamente, nós percebemos isso, que isso não é satisfatório, uma vez que o mesário ele não pode ingressar na cabine que é indevassável, ele não pode ingressar para ver se a pessoa ligou ou não o celular. Então, há necessidade, foi também um pedido expresso das polícias militares que realizam esse controle, de vários mesários também, mesários que vêm participando de várias eleições, numa regulamentação expressa por parte desse Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros também decidiram por unanimidade ser possível o uso de detectores de metais nas sessões eleitorais, desde que a medida seja justificada pelo juiz eleitoral diante de alguma situação excepcional. O TSE também deve definir na próxima semana a restrição do porte de armas no dia da eleição. A proposta feita por um grupo de 9 partidos de oposição sugere a proibição da entrada e a circulação de pessoas armadas nos locais de votação e nas eleições eleitorais, na data então das eleições, nas sessões eleitorais. Somente integrantes das forças de segurança no exercício da atividade policial vão ter permissão para portar armas nos dias de votação. Olha, eu até sou contra a pessoa entrar com o celular na cabine de votação também. Agora, a forma que isso está sendo feito é que me incomoda, né? Me parece um tom um tanto autoritário. Vamos colocar detector de metal para saber se o eleitor está ou não com o celular no bolso, desligado ou não. Então veja, ninguém fala em orientar, em educar, em conversar, é tudo na base do chicote. Eu mando, cumpra o que eu mando, e isso vai agitando cada vez mais o cenário. A minha preocupação é que o judiciário eleitoral ele tem que tentar apaziguar a situação, tem que tentar pacificar o que está acontecendo, né? E não esse tom autoritário, o mesmo com a questão das armas, quem tem porte de armas. Eu não vejo nenhum movimento de alguém pegando em armas durante as eleições, mas a narrativa que se vende é essa, né? Há malucos aí armados que podem causar confusão, né? Sempre teve os CACs aí em todas as eleições e nunca foi registrado nenhum tumulto mais grave. Agora o pessoal vende essa coisa como se tivesse um perigo iminente. Essa questão do celular, Bia, pode anotar, vai dar muita, mas muita confusão. Porque você imagine só, né, quantos mesários país afora vão ter que fazer essa verificação. Aí tem a questão do poder do guarda da esquina, no seguinte sentido, o mesário, em alguns casos, vai se sentir super empoderado, pode ter uma discussão ali com o eleitor, vai ter que chamar a polícia, vai ter que chamar o secretário de prédio da escola, onde ocorrem as votações, enfim. Aí, imagina a sessão parada todo esse tempo enquanto se discute isso ou não. Então, vai ter confusão. Não me parece que a maneira, o jeito de se comunicar sobre essa questão seja o ideal, porque ele vende uma narrativa
de confusão, de pessoas que estão dispostas ou estariam dispostas a fazer confusão nas eleições. E eu não vejo isso, né? Isso está na cabeça de algumas pessoas lá no TSE só. Agora, 7 horas e 53 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Lembrando que vamos continuar ao vivo no YouTube. Corre lá também para acompanhar essa conversa com os internautas. Agora 7 horas e 58 minutos. Para quem estava acompanhando a gente no YouTube, a gente precisou cortar lá já, Mark, para poder engatar aqui e voltar para a rede, para a FM, mas estávamos comentando a respeito daquela questão dos celulares, né? Que é um assunto que está repercutindo bastante na internet. Você pode concluir agora, Mark, o raciocínio que você estava fazendo sobre a forma como essa medida foi adotada, né? Que estaria ali o problema dessa situação toda. O tom autoritário, né, Bia, isso incomoda um pouco, porque, veja, ninguém fala em orientar, em educar, em achar uma solução pactuada, é sempre eu mando, cumpra o que eu mando. Aí tem presidente TRE Brasil afora que está ameaçando de prisão o eleitor que denunciar, relatar um possível problema na urna. Então, a pessoa vai ficar com medo, ela vai relatar. Se tiver o problema realmente, ela vai ficar com medo de relatar. E a urna é um equipamento, ela pode dar problema. O tom que a Justiça Eleitoral está dando, em alguns casos, tem incomodado parte do eleitorado. E aí, podem gostar ou não, parte do eleitorado tem aí críticas ao sistema. E quando a Justiça Eleitoral ela acirra os ânimos, ela só contribui para que essa fatia do eleitorado que tem alguma dúvida aumente suas dúvidas. Não é o melhor caminho. O caminho ideal é o caminho da conversa, do esclarecimento, é isso que vai resolver a situação e é esse o papel do judiciário, viu, Bia? E a gente também lembra que, apesar de essa já ser uma regra antiga, né, de todo mundo já saber que não é permitido ali o registro do voto através de fotos ou vídeos, nós estamos a menos de 40 dias das eleições e é como se novas regulamentações estivessem surgindo. Imagine que todas as sessões eleitorais tenham um detector de metais. Eu desconheço essa capacidade estrutural no nosso estado, no nosso país, de que se tenha esse aporte, né, para poder realmente fiscalizar os eleitores. Então vai ter confusão, vai ter demora até conseguir o tal do detector. Enfim, a gente já imagina como que vai ser no dia das eleições, até, quem sabe, alguém querendo tumultuar, diga que não tá com o celular ou que tá, e aí vão ter que chamar alguém para fiscalizar. Provavelmente vai ter bastante problema nesse sentido de fiscalizar, porque nós não temos estrutura, né, Mark? Bia, não tem, você está correta, não tem. E veja, quando se propôs o voto auditável, né, que a urna ia imprimir o voto, que ia para uma urna acoplada, uma das alegações da Justiça Eleitoral foi que não havia dinheiro, que era muito dinheiro para implantar essa novidade. Agora se fala em colocar detectores de metais nas sessões. Quanto isso custa? Então, você veja que as informações, as situações, as justificativas valem para um quesito e não valem para o outro. Então as pessoas ficam se questionando.